Oi, bem-vindo ao Café com o Gabi. Hoje o Café com o Gabi tá um pouquinho diferente, ó, até minha xícara é outra, porque eu tô na minha casa. Hoje foi um dia de consultas online, um pouquinho mais cedo, é um domingo. Para quem não sabe, eu tenho a clínica, mas eu também atendo online, viu? E atendo bastante. E hoje, na verdade, eu nem trabalho normalmente até esse horário, mas teve um caso muito importante e aí eu trouxe ele aqui pra gente debater. É uma paciente até que passou na frente de outros pacientes para atendimento, porque o caso dela é um caso mais urgente. Ela descobriu um câncer, e um câncer do tipo que a Preta Gil teve. E imagina descobrir um câncer nesse momento, onde uma pessoa famosa morreu do câncer que você descobriu ter. Então ela estava mais em choque. E ela fazendo alguma pesquisa, e por indicação de alguns médicos, ela me achou, por ser especialista em intestino e tal, ela precisou de uma consulta com urgência, até para ela tratar o coração também e a mente, porque ela estava muito ansiosa. E ela falou comigo ontem e eu preparei um manualzinho, coisa que eu faço com muitos pacientes, um manual para ela saber da doença dela, alimentos que deve ou não consumir. E ela falou: poxa, muita gente deve estar precisando desse material. Deve ser bem legal se você pudesse disponibilizar. Normalmente, quando o paciente tem alguma condição, eu faço um manual da doença dele, voltado à minha área, claro, né? O resto, o médico tem que tratar com o paciente, mas voltado à minha área. No caso dela, o oncologista dela é muito bom, tá? Um cara bem renomado. E eu fiz esse manual, e aí eu pensei, poxa, eu vou fazer um vídeo falando disso, falando do caso dela, e vou propor para quem quiser, tá? Já tô fazendo essa promessa agora. Quem quiser esse manual, tiver passando por essa doença, tiver pessoas que estão passando, me chama no @nutricionistagabi, lá no Instagram. Fala, doutor, queria o manual que você falou no teu vídeo no YouTube, e eu vou te mandar sem valor nenhum, não vou te cobrar nada, fique em paz, tá? Você me chama lá e eu te mando, tá bom? Então roda a vinheta, a gente já vai falar desse caso que hoje é um pouquinho mais sério. Vamos lá? Então, ó, gente, vou dar o último golinho no meu café antes de começar. Talvez o vídeo fique um pouquinho maior, um pouquinho mais longo do que o de costume, mas o caso é mais sério, né? Eu não sei se vocês sabem, eu fiz esse manual, eu vou lendo, tá, gente? De vez eu ficar aqui falando, senão eu fico me perdendo e vou para vários assuntos, né? Vocês, quem já me viu aqui sabe, eu gosto de falar. Mas vamos lá. Eu fiz o manual, eu vou seguir aqui o que eu montei para ela, e se vocês se interessarem pelo conteúdo, vocês me chamam que eu mando para vocês. E aproveita e já dá like no canal, já segue para você saber quando eu tô lançando mais vídeos. Vamos lá. Para quem não sabe, a Preta Gil em 2023 ela foi diagnosticada com um adenocarcinoma, né, coloretal, tá? Então, para quem não sabe, é um câncer no colo ou no intestino, ou até transitando entre os dois ali, tá? Câncer colointestinal. Ela fez vários tratamentos, até a última etapa agora foi um tratamento experimental nos Estados Unidos. Ela fez radioterapia, quimioterapia e, infelizmente, não resistiu. Mas por que é legal falar da nutrição nisso? Até a própria Preta Gil, no programa da Ana Maria Braga, ela comentou sobre o estilo de vida dela sedentário, o estilo de vida sempre flertando com a obesidade e com péssimos hábitos alimentares, que é um dos sintomas, um dos causadores desse tipo de câncer, tá? E normalmente hábitos alimentares ruins e sedentarismo vai agravar mais quando a pessoa já está com câncer, tá? Então, o que eu fiz aqui para ela, né? Eu fiz um resuminho, tá? Para ela entender que, primeiro, que tem fatores comportamentais, para ela entender, porque no caso dessa paciente, ela é obesa, sedentária e diabética, tá? Então, sedentarismo, obesidade, consumo regular de álcool e tabaco, baixa ingestão de fibras, frutas, vegetais e carnes magras são fatores comportamentais que podem agravar essa doença, tá? Tem fatores genéticos e hereditários, como histórico pessoal ou familiar de adenomas ou câncer coloretal, tá? Doenças inflamatórias, intestinais crônicas, por exemplo, como a doença de Crohn, tá? Que eu trato muito em consultório, colite ulcerativa e por aí vai. Então, aqui o que eu montei para ela, né? A influência do estilo de vida e da má alimentação, eu fiz um manualzinho aqui também falando disso, que ela precisaria criar uma mudança no estilo de vida, né, que podem reduzir até 60% ou 80% da gravidade desse câncer, né, e até de desenvolvimento, tá, desse câncer. Então, padrões alimentares saudáveis, ricos em frutas, como eu falei, ricos em fibras, vegetais e grãos integrais, a manutenção do peso adequado, a prática regular de exercícios físicos, evitar tabaco e álcool. Se não puder evitar cortar, pelo menos evitar o excesso,
tá? São estratégias que vão prevenir, não estou dizendo que a pessoa não vai ter, mas prevenir, diminuir os riscos e durante o câncer você tem que parar, né, com esses hábitos ruins, né? Para pacientes que já estão, tá, com câncer coloretal, estão em tratamento, a nutrição ela vai desempenhar um papel ali fundamental, tá? Tanto no suporte às terapias, a quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia. Então a gente faz o acompanhamento do paciente pré, durante e pós todos esses ciclos, quanto na manutenção do estado nutricional e na qualidade de vida. Então isso é para sempre. A pessoa que teve esse câncer, ela vai começar a se cuidar pro resto da vida com isso daí. E a alimentação vai mudar drasticamente daqui para frente, que é o caso dessa minha paciente, tá? Então, o que a gente deveria evitar como hábitos e alimentos, tá bom? Então vamos lá para a listinha que eu montei para ela. Alimentos ultraprocessados. Quem me segue aqui sabe, eu não digo que você não pode comer uma mortadela, um salame de vez em quando na padaria que você gosta, com a tua família, num jantar, num café da manhã de domingo. Mas o excesso, o consumo diário desses alimentos devem ser evitados, principalmente para quem já está com a doença, tá? Então, evitar salgadinhos de pacote. O que evitar, né? Biscoitos recheados, refeições prontas industrializadas, cereais matinais adoçados, sabe aqueles cereais tipo que criança gosta? A gente também gosta bastante. São ricos em gorduras saturadas, sódio e aditivos que vão favorecer a inflamação e o desequilíbrio do microbioma intestinal. Então lembre, esse tipo de doença intestinal, do câncer até as mais brandas, normalmente tem um fator associado a esse microbioma intestinal, tá? Então manter um bioma intestinal saudável é muito importante. De novo, não é que você não pode comer nada, mas você tem que ter uma alimentação saudável na maior parte do tempo, né? Carnes vermelhas e processadas em excesso, tá? Então reduzir presunto, bacon, salsicha e cortes gordurosos de carne vermelha, tá? Não é que, de novo, né? Aí vem a pessoa, e a dieta carnívora? Se você tem uma chance de uma doença dessa, você tem hereditariedade, você tem que pensar nisso daqui também, tá? Doença, carne gordurosa em excesso, ela também pode ter essa alteração da microbiota. Agora, lembra que eu sempre falo que a gente tem que ver o conjunto todo. A nutrição não é um tipo de alimento ou um tipo de dieta, é o tempo que você faz, é o tempo que você gasta naquilo, é o quanto você tem diversidade na sua alimentação, não é um alimento que é o vilão, tá? Frituras e gorduras saturadas, então alimentos fritos e ricos em óleos hidrogenados ou manteiga em excesso, como queijos muito gordurosos, salgadinhos caseiros, tá? Que vão agravar diarreias, náuseas e desconforto abdominal, além de promover resistência à insulina. Isso, lembre-se que eu estou falando de pacientes que já estão tratando a doença ou que estão ali, né, flertando com o desenvolvimento de uma doença dessa, tá? Açúcares simples e bebidas adoçadas, como refrigerantes, né, normais, sem ser o zero açúcar, mas o zero açúcar também, nesse caso, já tiver com a doença ativa aí, é melhor evitar. Sucos industrializados e doces refinados podem piorar a inflamação sistêmica e flutuações glicêmicas, prejudicando a resposta imunológica e aumentando a fome, né, de tratamento, ou seja, a gente vai ter uma compulsão por alimentos de baixo valor nutricional. Então, se a gente continua comendo assim, a gente vai aumentar o nosso hábito de comer assim. E você, cada vez que você come alimento ultraprocessado, coisa com muito açúcar, açúcar simples como esses daqui, você acaba tendo mais vontade, mais fome. Então, você acaba comendo mais, diferente de quando você come uma comida saudável. Você não quer repetir um prato de frango e salada, né? Você quer repetir um doce, tá? Álcool e cafeína em excesso, então bebidas alcoólicas irritam o trato gastrointestinal, interferem na absorção de nutrientes e podem interagir negativamente com os quimioterápicos, que são os remédios que você vai tomar, tá? O excesso de cafeína vai favorecer a desidratação e a insônia. Então, você está fazendo um tratamento de um câncer, sono, dormir bem, ter boas noites de descanso é muito importante, tá? Refeições muito volumosas e comer rápido. Gente, comer rápido é um veneno, eu falo isso o tempo todo e ela come rápido, por isso que nesse manual dela tá essa informação. Grandes porções podem gerar desconforto, náusea e refluxo, especialmente em fase de mucosite ou pós-operatório, tá? Então, comer devagar em pequenas porções, aí eu sei que muita gente fala, não precisa comer a cada 2, 3 horas. Claro que não. Mas para uma pessoa nesse tratamento dessa doença, seria o ideal comer menos porções, mais fracionado durante o dia, tá bom? Aí hábitos e alimentos que eu estou recomendando, né? Então pequenas e frequentes refeições, como eu falei, fracionar ali 5, 6 refeições leves para manter estável a oferta de energia e proteínas, né? Evitando pico de glicemia ou hipoglicemia, tá? Alimentos de origem vegetal in natura, então priorizar frutas, vegetais, especialmente os de folha verde escura, brócolis, espinafre, couve, legumes coloridos, tá?
grãos integrais como arroz integral, aveia, quinoa, ricos em fibras, prebióticas, tá? Vitaminas e antioxidantes que modulam a inflamação e promove a saúde do cólon. Fontes proteicas magras, tá? Então incluir peixe, salmão, atum, sardinha, frango sem pele, ovos, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico e laticínios desnatados, tá? Proteínas são essenciais para a reparação tecidual e resposta imunológica. Aí a hidratação adequada, tá, gente? Que ninguém bebe água, né? Eu falo que a maior dificuldade dos pacientes no consultório é beber água, impressionante. Se você parar na água, como é que você vai fazer a dieta? Então a água é primordial, tá? No caso dela também, aí pelo menos 2 litros de consumo diários. Você pode tomar água junto de chás, água de coco e tal, então... Na verdade, você encontra água em quase tudo. Se você ficar fazendo chá ali, você vai conseguir ter água, tá? Dietas ricas em fibras adaptadas, né? Então, após fase aguda ou episódio de diarreia intensa, pode ser necessário reduzir temporariamente as fibras insolúveis, como casca de frutas, farelos, e introduzi-las gradualmente conforme a tolerância, tá? Da paciente. Sempre privilegiando as fibras solúveis, tá, gente? Então, aveia, massa sem casca, cenoura cozida. E o estilo de vida ativo, né, gente? Então, assim, combinar a alimentação com atividade física leve e moderada, caminhadas, alongamento, pilates, yoga, ajuda na manutenção da massa magra, melhora o apetite e reduz a fadiga, tá? Então, em resumão, tá? Isso aqui tem mais informações, mas o vídeo já está em 11 minutos, não vai ficar muito grande, muito extenso. Tá? Mas evitar ultraprocessados, excesso de gorduras saturadas, açúcar simples, bebidas alcoólicas, fracionar mais as refeições, priorizar alimentos frescos de origem vegetal, garantir proteínas magras e hidratação adequada. Essas condutas vão melhorar toda a sua experiência no tratamento, tanto no tratamento inicialzinho ali, tanto da fase aguda, como na fase final do câncer. E para você que tem hereditariedade, tem possibilidade de desenvolver essa doença e já tem alguma doença que pode estar relacionada a isso no futuro, esse tipo de alimentação é muito importante, gente. Eu sempre falo que para a gente não ter um problema lá na frente e não pagar por aquilo, a gente tem que começar isso hoje, tá? Então, gente, assim, esse é desculpa, já ficou 12 minutos de vídeo, grande, longo, mas é um assunto muito complexo, eu poderia falar muito mais sobre isso, mas esse assunto está super em alta, a gente teve uma pessoa super famosa, super querida por muita gente aí, que teve esse problema, enfrentou isso aí nos últimos 2 anos, tentou de tudo, gastou muito dinheiro com isso, mas o que ela fez lá para trás, possivelmente tem um caminho que trouxe ela até esse momento. Então, o tipo de doença, o tipo de alimentação, hábitos não tão saudáveis, obesidade. Então, assuntos que a gente vem tratando muitas vezes como, daqui a pouco eu faço uma dietinha, daqui a pouco eu começo um treino, aí eu seco rapidinho. Mas tudo bem, isso, a parte estética eu entendi, que vocês até falam, eu faço uma dietinha e resolvo. É só começar a correr que eu emagreço. Beleza. Só que o teu corpo, como é que está respondendo a todos esses maus hábitos que você está fazendo hoje e vai fazer durante uma fase mais extensa da sua vida, tá? Então, se você curtiu o vídeo, dá like, deixa teu comentário, deixa o teu salve para Preta Gil. Vamos ficar com saudade dela aí, infelizmente. E, principalmente, se você quer esse material, me chama no @nutricionistagabi lá no Instagram. Nutricionista GAB, sem o I, lá no Instagram. Me segue, me diz o que você quer, o manualzinho, que eu encaminho para você. Não vou te cobrar nada, não vai precisar pagar consulta, fazer nada. Isso aqui é um serviço que eu faço aí para a sociedade aí, quando as pessoas me pedem, eu entrego a informação, né? Mas se você quiser passar em consulta comigo, quiser um acompanhamento também fala lá pelo Instagram, que eu ou a minha assistente direcionamos você para o WhatsApp da clínica e você marca a tua consulta, online ou presencial, tá bom? E se quiser ver um pouquinho mais de mim, aí das minhas especializações e tudo mais, nutricionistagabi.com.br é o meu site, tem todas as informações lá, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, no Café com Gabi. Espero que você tenha gostado desse tema, que é um tema um pouquinho mais pesado. Vou tentar trazer uma coisa mais leve no próximo vídeo. Tchau!